as coisas que eu vi como policial acontecer, os episódios de racismo, mesmo que fosse de certa forma velado, de tal forma que fosse talvez até impossível de você conseguir uma punição das pessoas responsáveis pelo ato, ainda assim era muito palpável, sabe? Eu já narrei isso em um texto que eu escrevi no Facebook, uma época, um texto político, falando de que na minha cidade, Martinho Campos, já aconteceu da Polícia Militar conduzir um sujeito preto, ele estava com 1,5 pino de cocaína, claramente sob efeito de cocaína, claramente, todos os sintomas, você batia o olho ali, ele usou aquele meio pino, é ele que cheirou aquele meio pino. Uhum. O cara sem passagem policial, sem problema nenhum, estava andando pela rua, a polícia viu, provavelmente pensou, é preto, vou abordar, porque na prática foi isso, porque pela própria ocorrência o cara não está fazendo nada de errado. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ele abordou porque era preto e estava andando. O crime dele, né? O crime dele é ser preto. Era isso. E abordou e achou esse 1,5 pino de cocaína e fez a ocorrência como se fosse tráfico. Aí colocou tráfico de drogas e alegou no histórico da ocorrência que ele já existiam diversas denúncias contra ele e tal. Cara, eu sou policial, nunca teve uma denúncia contra esse cara. As denúncias chegam na gente, nunca teve. E eu nem sabia quem era esse cara, nunca tinha visto esse cara na vida, ele não tinha nenhuma passagem policial. E ele estava muito claramente sob efeito. E eles queriam forçar de toda forma que esse cara era traficante. Sabe? Queria de toda forma que ele fosse tratado dessa forma. Eu fiz a comunicação de serviço, passei para o delegado, informando que para mim claramente era uma situação de racismo. Sabe? Que ele não era traficante, ele estava sob efeito de droga, ele era usuário de droga, para mim era muito claro isso, e não existia nenhuma denúncia, nenhum motivo que justificasse a prisão daquele sujeito. Cara, e isso é tão, pelo que você está contando, ele não estava sendo acusado para livrar outra pessoa, né? Era só a necessidade de colocar um preto na cadeia, não é? Tipo, ele foi abordado com o negócio aí de droga. O negócio de droga, já tem um profundo conhecimento sobre drogas. Tipo, foi uma coisa aleatória, ele não estava sendo acusado para livrar outra pessoa, ele só foi acusado porque ele é preto e estava ali. É um conjunto de fatores, na verdade. A primeira coisa é que existe alguns sistemas de valorização do policial militar que são baseados, inclusive, no número de prisões que ele efetua. Entendi. Então, assim, o policial militar, ele quer forçar isso às vezes, sabe? Uhum. Mas, assim, ele não quer, não é que ele viu um preto e eu quero prender o preto. É que existe o racismo estrutural e essa ação foi o que fez ele falar, não, esse cara é traficante. Entendeu? Entendi. Eles achavam de fato. Eu acho que eles achavam. Eu conheço os dois policiais. Eu acho que se na cabeça deles, não, esse cara é traficante. Só que esse cara, na cabeça deles, era traficante porque ele é preto. Sim. Sabe? Porque não existia nenhum outro motivo na ocorrência ou no histórico desse cara que falasse esse cara é um traficante. Entendeu? E que fique bem claro que eu não estou fazendo juízo de valor no sentido de ser traficante ou não, porque, sendo bem direto ao ponto, eu sou a favor da liberação de droga, tá? Então, assim, não é nem... não, eu nem acho isso polêmico, cara, sabe? Assim, eu acho que, a partir do momento... Eu acho que era polêmico há 15 anos atrás. Não, na verdade, o que eu queria falar é que você tá audacioso. Eu tô audacioso. Eu sou... Ai, o meme do Medo e Delírio em Brasília. Eu sou... Sou ousado? Sou ousado. Tá, viajei, continua. Não, mas assim, eu acho que nem é polêmico mais. Eu acho que, isso... a questão do aborto, sabe, você tem dados, porque nós estamos numa era que você consegue fazer levantamento de dados de vários países que tiveram liberação, isso vale para as duas situações, que tiveram liberação e controle, e como isso funcionou, sabe? Então, e você não tem absolutamente nenhum dado negativo. Não tem nenhum país ou estado, porque no caso dos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados são liberados e outros não tem nenhum país ou estado que não tenha tido resultados positivos com a liberação de droga. Liberação e controle, obviamente. Por quê, cara? Porque você aumenta a arrecadação, ao mesmo tempo você consegue, você impacta o tráfico, que é o que acaba gerando violência de fato, que acaba gerando os problemas diretos para a sociedade, que vai tornar a sociedade mais violenta. E no fim das contas só tem efeitos positivos disso, cara. Não tem nenhum exemplo. A partir do momento que você não tem nenhum exemplo negativo e todos são positivos, você está discutindo para quê? Sabe? Aí entra religião, sabe? Esses defensores da moral e dos bons costumes, sabe? Essa palhaçada toda. Exatamente. Então, assim, não existe mais motivo para você ficar segurando, sabe? Para você ficar, gente, a sociedade não está preparada. Cara, o Silvio Almeida foi um que falou agora, recentemente, ele falou uma coisa maravilhosa, a sociedade não está preparada mesmo, não. É obrigação do Estado preparar. Ponto. Saca? Você sabe que funciona, você sabe que é científico.
Está demonstrado que a liberação vai provocar a redução da violência, vai provocar o aumento da arrecadação e vai diminuir o número de injustiças cometidas, porque a lei de drogas, desde que ela foi criada, ela é uma ferramenta de racismo. Sabe? É muito preto preso injustamente, sabe? Às vezes como usuário é transformado em traficante pela polícia, e muito branco que acontece o contrário, porque dentro da minha mesma cidade eu sei de gente que foi preso com 18 papelotes de cocaína, que a gente sabe que é traficante, e que foi feita ocorrência de uso, porque ele tem parente importante e porque é branco. Sabe? Então, assim, ela é uma lei que é utilizada como ferramenta de injustiça social, para fazer essa manutenção do status quo, para poder continuar prendendo o preto e mantendo o branco protegido, fazendo o que ele quiser no fim das contas. E aí você tem helicópteros com pasta base caindo e nenhum culpado, no fim das contas, nenhuma consequência para isso. E aí você tem o preto com um pino e meio de cocaína sendo conduzido por tráfico. Sabe? Então, assim, é uma ferramenta de controle social. É assim que a lei de drogas tem sido utilizada. A guerra contra as drogas, ela é uma ferramenta de controle social, ela sempre foi, e isso não é mistério, isso não é nada polêmico, isso é um fato. Isso é um fato que a gente consegue provar com dados que ela é uma ferramenta de controle social e precisa mudar. Sabe? E assim, não importa o que... minha religião... Cara, a sua religião você guarda pra você, você faz sabe? É sua. Nossa. Você não pode usar a sua religião pra modificar o comportamento da pessoa que... Isso não existe. Não tem a mesma religião que você.